Fala galera do YouTube, mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma bolsa usando revistas, folhas de revistas. Vocês vão precisar de cola, um palito, as folhas de revistas e as revistas. Eu vou começar usando só uma folha de revista. O que você vai fazer? Você deixa o lado mais colorido para baixo, vinca ali o papel, bota o palito, vinca ali o papel e vai enrolando. Lembrando de quando for chegar no meio do papel, você puxar o seu palito para você conseguir tirar ele dali depois. Olha, você vai enrolando. Gente, eu vou precisar de mais ou menos uns 60 rolinhos de revista. Esses rolinhos de revista a gente vai precisar de mais ou menos uns 60. Lembrando de sempre fazer os rolinhos, dar aquela vincada no começo, deixar o lado mais colorido da folha da revista para baixo e lembrando de deixar o palito para fora para poder puxar, gente. Ó, depois ele fica soltinho e o palito sai. A gente só vai precisar fazer vários desses, olha aí. Aí tinha mais ou menos uns 50, mas nós vamos precisar de uns 60, 70, dependendo do tamanho que você quer fazer. Então a gente vai começar amassando esse canudinho. Eu usei a própria cola para amassar, mas vocês podem usar uma régua. Você vai começar passando a cola na pontinha e começando a enrolar como se fosse um caracol. É só você ir enrolando, enrolando, enrolando e aí vai ficando bom. Conforme você for enrolando, o seu rolinho vai crescendo. E aí é basicamente colocar mais outro. Você vai emendar esses rolinhos e vai ficar bem grandão. Dependendo do tamanho que você quer fazer, aí vai da sua medida. Quanto mais folhinhas você enrolar, quanto mais rolinhos você enrolar, maior ele vai ficar. Ó, então fica assim, ó. Fica assim e depois você vai adicionando mais, ó, igual eu vou fazer aí. Você tem que vincar toda vez que for colocar o rolinho ali. Você vinca ele, passa a cola e aí você continua. Ó, eu tô passando a cola ali, ó. E aí você tem que segurar, gente, por alguns minutinhos para poder grudar. Lembrando de sempre segurar para ficar bom. Ó, o meu chega a escapou de tanta força que eu fiz para segurar. Mas aí você segura bem e dá uma pressionada que ele seca bem na hora. Conforme vocês vão vendo aí, ó, você passa a cola pelo comprimento de todo esse rolinho de papel. E aí você vai enrolando, botando bastante pressão na mão para poder não dar brecha, para poder não ficar feio. Ele tem que ficar bem grudadinho, não pode ficar solto. Não pode ficar com brecha, com falha. Ele tem que ficar um grudadinho no outro para ficar bem bonitinho. Gente, se vocês estiverem gostando desse vídeo, deixe seu like aí embaixo. Se inscreva no canal, me segue lá no Instagram para ver mais vídeos como esse, gente. E se você fizer essa bolsa aí, se você gostar, me manda uma foto lá no Instagram que eu vou ter o prazer em compartilhar o seu trabalho feito. E é isso, gente. Vocês vão enrolar aí até vocês verem aonde vocês querem parar. O meu eu vou enrolar bem grande, porque eu quero que fique do tamanho que caiba o meu telefone dentro. Vocês têm que se basear mais ou menos por isso. Vocês têm que se basear pelo que vocês querem guardar dentro. Se for uma bolsinha pequena, só de moeda, que cabe um telefone menor, aí vai dar ideia de vocês, porque a minha eu me baseei no tamanho do meu telefone, eu fui medindo até ela ficar uns 2 dedos maior do que o meu telefone. E aí é isso, gente.
vai do tamanho que vocês quiserem fazer. Dá um pouquinho de trabalho, mas conforme você vai fazendo aos poucos, é melhor. Então faz um pedaço num dia, um pedaço no outro, e assim vai. Essa parte aí é a parte mais difícil, porque você tem que segurar bem para colar, porque nessa parte aí os rolinhos começam a ficar pequenos. Então, uma dica quando você pegar esse rolinho para fazer, faz com uma folha de revista grande. Se você fizer com jornal, melhor ainda, porque aí vai ficar bem grandona, bem comprido esse rolinho, e aí vai ficar bom. Gente, lembrando que a gente tem que enrolar esses rolinhos todos na mesma direção, pro mesmo lado que você começar. E tá aí, ó, tá feito o meu rolinho, bem bonitinho. Você vai precisar de 2 para fazer as laterais. Você vai precisar de uns canudinhos. Esses canudinhos aí, gente, acabou que eu nem usou. Mas se você quiser usar assim e fazer desse jeito, pode ser. Esses canudinhos eu ia usar para botar na lateral. Mas como eu não vou precisar deles, então descarta essa hipótese. Então eu vou precisar dos meus 2 discos. Os canudinhos que eu não vou precisar, então se vocês quiserem usar, fica a escolha de vocês. Eu vou precisar de cola quente. E eu vou precisar de um pano. Gente, esse pano é para fazer a largura da nossa bolsa. Se vocês quiserem fazer da largura da minha, ótimo. Esse pano tem que ter, ó, de 69 centímetros de comprimento por 16 centímetros de largura. E se vocês quiserem fazer desse tamanho, pode fazer. Tudo depende do tamanho do rolinho que você vai fazer. Aí na máquina eu vou costurar. Esse pano é um feltro, gente. É um feltro que eu tô costurando em um tecido mais fino, como se fosse uma viscosa. Eu não sei se é esse nome, mas eu tenho quase certeza que é. Eu tô fazendo uma costura em zigue-zague, lembrando de sempre dar retrocesso no começo para não descosturar. Então eu encaixo ali na máquina, encaixo aí tudo bem certinho aí na minha máquina para poder costurar o mais perfeito possível. E aí eu dou o retrocesso e vou costurar até o final, lembrando de costurar os 4 cantos em volta para juntar um tecido no outro. E se vocês quiserem ver depois fotos dessa bolsa, como ficou melhor, eu vou postar a foto dela lá no meu Instagram. E se vocês quiserem tá indo lá, fica a dica aí pra vocês. Eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo no vídeo pra vocês poderem ir lá. E gente, é basicamente isso. Vocês vão costurar em volta, todinho, juntando um pano no outro. E aí você faz a costura que você preferir. Se você quiser costurar na mão, não tiver máquina, não tem problema. Você pode costurar na mão, com linha e agulha. Ou você também pode fazer com cola, gente. Tem cola de tecido específica para isso e funciona também. Vai da sua imaginação do que você preferir. Lembrando de prestar bem atenção na costura, gente, para não ficar ruim e nem costurar errado. Porque o feltro ele é um tecido bem sensível, então se for descosturar ele vai acabar soltando fiapo. Então, se vocês preferirem fazer com outro tecido também pode, gente. Gente, lembrando que eu não gastei R$1 para fazer essa bolsa, eu tinha tudo em casa. O tecido é de uma roupa que eu já tinha, o feltro eu já tinha, as revistas, gente, eu já tinha tudo em casa, então usem a criatividade. Se vocês não tiverem alguma coisa em casa, tentem adaptar de modo que vá funcionar, entendeu, gente? O importante é vocês serem criativos.
E até o fecho que eu tô usando na bolsa é um fecho que eu já tinha, eram coisas que eu já tinha, então eu só uni todas elas e transformei nessa ideia maravilhosa de bolsa. Como vocês estão vendo aí, eu tenho que passar a mão no tecido, ó. Eu vou passando a mão para ele ficar bem esticadinho, para na hora de ir no meio, para quando você esticar esse tecido no meio, ele não fazer uma barriga, nem ficar pequeno, nem nada. Então você vai botando a mão, alinhando bem o tecido. Eu não uso alfinete, gente. Pra mim, eu acho que não é necessário. Eu não gosto muito de trabalhar usando alfinete. Mas se vocês preferirem, para deixar mais fixo, para vocês costurarem, pode usar o alfinete. É porque eu não gosto mesmo. E tá aí, já quase terminado essa costura. Eu tô costurando em zigue-zague, lembrando novamente. Em zigue-zague fica melhor porque ele dá um acabamento melhor. Porque esse tecidozinho de estrela, ele é um tecidozinho que desfia. Então a costura de zigue-zague impede que ele vá desfiar. E tá aí, ó, tudo costuradinho. Mas só que pra não ficar largo nem solto no meio esse tecido, no meio onde ele tá, a gente só costurou em volta, um tecido no outro, e no meio ele fica solto, né? Então eu vou fazer o que, gente? Eu vou costurar várias tiras retas. Eu vou costurar várias vezes o pano, né? Com a costura reta, sem ser a costura em zigue-zague, a costura normal. E aí eu vou costurar várias tirinhas, como se fossem listras na diagonal. Ida e volta, mais ou menos umas 4. E aí é basicamente isso, alinha bem pra ficar bonitinho. E aí é isso, você vai e volta com o seu tecido. E dá o retrocesso para não descosturar, gente, muito importante. Já tinha feito uma listra e agora eu tô fazendo a segunda, ó. E aí é isso, eu vou segurando bem o pano pra ficar bem certinho, bem bonitinho. Lembra sempre de dar detalhe, gente, nesse pano. Lembra sempre de fazer o retrocesso para ficar um trabalho bem feito. E aí é isso, gente. Se vocês forem costurar na mão, costurem na mão a costura que vocês preferirem. Podem usar cola ou podem usar a máquina que vocês tiverem em casa, gente, para fazer essa costura. É bem simples. E aí eu fiz esse processo de ir e voltar, gente, umas 4 vezes. Ficaram 4 linhazinhas indo e voltando. E fica bem bonitinho. Ó, ele tá aí o meu tecido, ó, costurado. E aí é isso, ó, tá costuradinho lá, ó, com as 4 tirinhas. E aí eu vou prender esse tecido no meio, do jeito que vai ficar bom. Você vai ver a circunferência do seu círculo que você fez com a revista. E aí você vai medir e vai prender. Como o meu tava sobrando, eu deixei assim. Olha lá, ó, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Tá bem certinho, não tem que ser por fora, gente, do círculo pra medir o pano, tem que ser por dentro. Só tem que ficar mais ou menos assim, ó. E o meu tá perfeito, ó. Eu só vou costurar agora, unir essas duas partes e é isso. E tá aí, ó, o zíper também.
a gente vai usar esse zíper aí, então eu vou abrir aí no meio, em um desses quadradinhos que eu fiz aí com a linha, eu vou botar esse zíper. Eu tô usando esse negocinho aqui também, que eu não sei o nome, gente, mas ele é pra colocar a alça. Então eu cortei um pedacinho de feltro, um pedacinho desse pano, pra fazer como se fosse um apoio pra ele ficar agarradinho na bolsa. Olha lá, ó. Bem assim que vai ficar. E aí eu vou prender essa parte aí. Primeiro eu vou costurar o zíper, antes de qualquer coisa. Gente, muito cuidado na hora de prender o zíper. Eu acabei até prendendo errado o zíper e depois tive que soltar com muito trabalho para não desfiar o meu pano. E aí acabou que eu prendi errado e tive que prender de novo. Então, costura pelo avesso e bota o zíper virado para baixo, gente. Tá vendo aí? Eu acabei costurando errado, mas consegui descosturar e costurar de volta. Então prestem bem atenção no que vocês estão fazendo na hora de costurar tudo. Então é assim que se costura o zíper, ó. Você alinha bem o pano, costura pela parte de dentro, gente, pra ficar bonitinho. Costura pela parte de dentro pra ficar um acabamento bom. E é só você alinhar pano e zíper, dar aquele retrocesso, né? Pra não soltar. E aí você vai segurando mesmo com a mão. Ou você põe um alfinete, se você preferir. E vai costurando bem bonitinho que fica bom. Só ir prestando bastante atenção para o zíper não soltar do pano. E aí você vai passando aí com toda a sua calma a costura no zíper e no pano. Dá um retrocesso no final. Pra ficar bem, repete isso do outro lado. Lembrando que eu fiz errado aí nessa parte, então eu desfiz e fiz de novo. Então eu tô costurando aí essa parte desse negocinho que prende a alça da bolsa, ó. Eu costurei eles. E agora eu vou costurar aí, ó. Costurar eles aí nessa parte. Eu fiz um furinho, só um furinho de leves. Só um cortezinho que eu fiz. Vou enfiar eles ali, ó. E vou costurar por dentro. Ele fica uma abinha pra cada lado pra gente costurar. Então é só costurar essas duas abinhas e fica pronto. Lembrando de dar o retrocesso, então eu fui, voltei. E aí dei o retrocesso, entendeu, gente? Eu costurava e dava retrocesso, aí costurava de novo e dava retrocesso. Eu fiz isso umas 3, 4 vezes pra ficar bem firme, dos dois lados dessa alcinha. Então é só você fazer isso dos dois lados, gente. O que você fez de um lado, você repete do outro. Lembra de cortar as linhas pra ficar bem limpinho, bem acabadinho, bonitinho. E aí tá aí costurado. Eu costurei, ó, o zíper, essa partezinha de pendurar a alça da bolsa.
dei um acabamento e fica assim. E aí você vai vir com o seu disco de revista que você fez e com a cola quente. Gente, a única cola que eu acho que serve pra colar assim mesmo é a cola quente. Eu não sei se tem outras colas melhores que a cola quente para fazer esse serviço, mas eu usei cola quente. Essa costurinha em zigue-zague que fica na ponta, ela vai ficar toda colada nessa cola quente. A gente vai passar a cola quente e vai colar essa costurazinha zigue-zague todinha na nossa cola quente. Aí eu só vou passando a cola mesmo e grudando o tecido. É bem fácil de fazer, gente. Essa primeira parte de colar é bem fácil. É só você ir colando toda essa costurazinha zigue-zague aí, ó. Tá vendo? É só você ir colando, passando a cola e colando tudinho em volta. Não é difícil, é só ter um jeitinhozinho e aí você vai fazendo. E aí eu colei toda essa parte. Quando for fazer a parte de cima, lembra de deixar o zíper aberto para você enfiar a mão por dentro desse zíper e conseguir colar melhor a parte de cima. Então eu dei um jeitinho aí mais ou menos de conseguir passar a cola e ir colando. Você vai fazendo aí do jeito que você achar melhor, que você consegue melhor colar. Eu passei primeiro no pano, nessa parte de cima, a cola, fui passando no pano e depois colei na nossa rodinha de papel. Tá vendo? Eu colei ali, ó, a costura de zigue-zague. E aí eu fui fazendo isso em volta, fui girando essa bolsa e fui passando em volta toda a costura na cola. E aí é isso, gente, vocês vão fazer isso por toda a lateral até terminar. E aí você tá fazendo com calma pra não ficar feio, pra não errar. E é basicamente isso, vai fazendo com calma aos poucos que vocês conseguem fazer. Eu fui passando a cola de pedacinho em pedacinho. Lembrando que a gente não pode passar a cola quente em toda a volta, porque ela seca muito rápido. Então você tem que passar a cola só um pedacinho e colar, passar mais um pedacinho e colar. Tem que ser de pouquinho em pouquinho, gente. Ó, aí eu abri o zíper para poder colocar a mão por dentro, para poder ajeitar melhor, gente. Isso é uma ótima dica. Lembrando que eu tinha tudo em casa, gente. Tanto a cola quente, quanto pano, quanto revista, quanto tudo. Até os enfeites que eu usei na bolsa eu tinha alta, era de outra bolsa. Então a proposta mesmo é você reciclar coisas que você tem na sua casa para fazer uma bolsa. E aí eu fui passando, viu? Eu fui passando essa cola e apertando com a mão para poder ficar seguro. E aí eu fui colando, né? O pedaço de trás, o pedaço da frente. O que eu via que estava mais fácil de colar, eu ia colando e assim ia. Ó, ali eu botei a mão por dentro do fecho
e fui ajeitando ali, ó, do jeito que ficava melhor. Lembrando que toda costura de zigue-zague vai ficar escondida, porque ela vai colar nessa cola. Gente, vocês estão vendo que a bolsa tá bem molenga, então dentro vai levar um papel, não é Panamá, mas vocês podem usar o Panamá que ele é melhor. No meu caso, como não tinha o Panamá, eu coloquei o papel de cartão dentro, papel cartão sem cor. Aí eu cortei uma tira dele, só o tamanho que não pega o fecho. E é isso, eu colei aí, ó, todinho dentro com cola quente. E ela ficou assim, bem durinha. E aí eu vou usar essa alça aí, que já era de uma bolsa. E eu vou usar a cola branca, gente, agora. Vocês podem fazer isso antes. Bem antes mesmo, porque eu acabei esquecendo. E é muito importante. Vocês podem usar verniz ou a cola branca. Como eu não tenho verniz, eu vou usar a cola branca e é só vocês espalharem, gente. É igual no videozinho da caixa que vocês viram. É basicamente passar uma camadinha de cola, espalhar com pincel. Não pode deixar muito branco, gente. E aí eu sequei até com secador, porque é mais rápido. E aí eu não preciso ficar esperando. Eu sequei com secador e ficou tudo certo. Fiz isso dos dois lados. Gente, a nossa bolsa tá pronta. Eu botei esses pompons aí que eu também já tinha. Coloquei a alça nela. E, gente, a nossa bolsa fica assim, muito linda e perfeita. E é a coisa mais linda de bolsa que vocês vão ver. E ninguém vai ter igual, gente. Façam aí na casa de vocês que vai ficar muito lindo, eu garanto. E se vocês gostarem...